As doenças cardíacas estão entre as mais comuns no nosso meio. Por exemplo, pressão alta, infarto, insuficiência cardíaca. E nós vemos muito na prática pacientes que têm diagnóstico de câncer, que vão iniciar tratamento e que podem ter também problemas relacionados ao coração. E aí a pergunta que fica é: será que a quimioterapia pode prejudicar, pode trazer algum malefício para essas pessoas? Então nesse vídeo eu vou tentar explicar quais são as drogas que podem trazer problemas ou que nós temos que ter mais atenção e quais são os cuidados no período de tratamento. Então vem comigo nesse vídeo para entender melhor isso. Bom, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, curte o vídeo, isso ajuda aqui a crescer cada vez mais o canal, a se desenvolver e também essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas, ajudar pacientes aí, familiares também que estão envolvidos diretamente, seja com o tratamento da doença, seja acompanhando ou tentando ajudar alguém muito próximo. Então, e mesmo para quem já está aqui, acompanha os vídeos e ainda não se inscreveu, dá esse apoio aqui. Para entrar nesse tema, então, de problemas cardíacos e quimioterapia, nessa primeira parte do vídeo, então, eu vou falar um pouquinho sobre os medicamentos que trazem problema. E aí, dentro da quimioterapia, uma que é muito importante citar é o que todo mundo conhece como a quimioterapia vermelha, ou, usando o termo mais específico, seriam as drogas chamadas de antraciclinas. Na oncologia clínica, nós usamos muito a doxorubicina. No nome dela, esse termo rubi se refere justamente a essa cor, a esse avermelhado que fica ali na medicação, no soro, que é o que o paciente percebe. Essa quimioterapia, então, vermelha, vamos dizer assim, ela pode causar toxicidade cardíaca. Esse efeito ele não é tão comum, é um evento mais raro e ele é muito relacionado a uma dose muito elevada. Então, na prática, nós usamos ali, costumamos calcular, isso vale para todas as químicas, mas especialmente nas antraciclinas, usar uma dose ali máxima, existe um limite que a gente tem que chegar. E talvez alguém que esteja assistindo o vídeo já viu que pessoas que usaram anteriormente esse medicamento dificilmente vão repetir, porque pode ser que ela já recebeu aquela dose máxima, que seja perigoso ela utilizar mais. Sempre lembrando que essa toxicidade cardíaca, ela costuma levar à insuficiência cardíaca e muitas vezes isso é irreversível. Então por isso que a gente tem muito cuidado no uso dessa medicação. Mas sim, é um medicamento muito bom, traz muitos benefícios, especialmente aí no câncer de mama. Então, esse é um evento que nós temos que ter muita atenção na prática, mas que sim, infelizmente pode acontecer. Quando o paciente já tem algum problema cardíaco, então se eu pego uma mulher, por exemplo, com câncer de mama, que tem uma idade mais avançada, que já tem um histórico de infarto ou algum outro problema, muitas vezes nós evitamos utilizar esse medicamento, nós fazemos o tratamento de outra forma. Seguindo ainda no câncer de mama, nós temos também uma droga anti-HER2, que é o trastuzumab, o nome comercial mais conhecido é o Herceptin, que também pode causar toxicidade cardíaca. Então, na prática, nós não usamos, por exemplo, a quimioterapia vermelha, a antraciclina, junto com esse Herceptin. Normalmente eles são usados, quando indicados, em tempos separados. E nós fazemos também um monitoramento ali desse coração. Você faz a quimioterapia, vê como é que está, normalmente se faz um ecocardiograma, para ver se houve alguma alteração, para daí então poder utilizar esse Herceptin. Diferente da quimioterapia, no caso do Herceptin, se acontecer essa toxicidade, ela costuma melhorar na retirada da droga. Então, em geral, isso é reversível. Sempre destacando que esses efeitos são raros, não são comuns na nossa prática. Mas é importante saber, é importante conhecer isso. Fora isso, citando principalmente esses exemplos, os demais medicamentos dificilmente eles têm uma ação direta, uma ação muito específica, principalmente quando eu falo em quimioterapia. O que pode acontecer são eventos indiretos. Por exemplo, para aplicar quimioterapia, eu posso ter que fazer uma certa quantidade de soro,
de medicamentos, e talvez se esse paciente já tem algum problema cardíaco prévio, ele pode ter ali alguma sobrecarga, ele pode receber muito líquido, ele pode ficar mais edemaciado em alguns casos, então isso pode trazer alguma alteração. Um outro exemplo é o uso de corticoide, que muitas vezes nós fazemos junto com a quimioterapia para reduzir os efeitos, reações, também tem ação antiemética na questão de vômito. Isso pode, por exemplo, elevar a pressão, pode trazer alterações nesse sentido. Então, esse é um ponto de atenção que nós temos que ter com pacientes cardiopatas, com pacientes que já tenham algum tipo de problema. Outro ponto para destacar nesse vídeo é com relação a medicamentos de uso contínuo. Então, por exemplo, medicamentos de pressão alta, da hipertensão, normalmente nós não suspendemos, não fazemos troca, a não ser casos ali muito específicos que possa ter alguma relação, mas de forma geral a recomendação é manter o tratamento que está sendo feito com o cardiologista. Só casos ali muito específicos que nós podemos de repente conversar, avaliar alguma suspensão, mas os remédios de pressão, de insuficiência cardíaca, de infarto, normalmente eles são mantidos. Além disso, o acompanhamento com o cardiologista é fundamental. Então, dentro da oncologia, nós trabalhamos de forma muito multidisciplinar. Já citei aqui em outros vídeos, por exemplo, a importância nutricionista, do psicólogo, enfermeiro, do serviço social, no acompanhamento como um todo, do paciente também da família durante o tratamento. Se o paciente tem um problema cardíaco, trazer o especialista junto com nós para estar ajudando, para estar auxiliando, entendendo se eventualmente precisa ser feita alguma modificação, também é muito válido, é muito necessário. Então, manter esse cuidado, manter esse acompanhamento, ele se faz muito importante. Acho que o fundamental de dizer aqui nesse vídeo é dificilmente problemas no coração vão limitar tratamento. É claro que algumas modificações têm que ser feitas, tem que ser tomado alguns cuidados, mas pacientes que têm um problema de coração, eles podem sim tratar câncer. É claro que há casos e casos. Muitas vezes pode haver algum tipo de contraindicação para uma cirurgia, por exemplo, para algum medicamento específico, como eu citei, as antraciclinas, que são as químicas vermelhas. Então tudo isso tem que ser bem avaliado. Se o paciente ele tem algum problema de saúde, tem que ser conversado com o médico, tem que ver qual que é o risco-benefício, o que vale a pena ser feito, o que é melhor ser evitado. E esses ajustes, eu falei, por exemplo, com relação a soro, muitas vezes isso pode ser reduzido, pode ser minimizado. Então toda essa avaliação ela é feita no momento ali de iniciar o tratamento, de saber o que vai ser indicado e principalmente o que é melhor para aquele caso específico. Então, na oncologia é muito importante a gente entender o indivíduo, entender para aquele paciente o que é mais importante. Se ele tem esse problema cardíaco, como que eu posso controlar esse câncer, tratar ele da melhor forma possível, sem descompensar o outro lado, sem trazer problemas para ele. Então, essa conversa, esse entendimento, ele é muito importante. Certo, pessoal? Era isso que eu queria trazer aqui no vídeo para vocês, trazer alguns exemplos de problemas cardíacos que medicamentos podem causar de forma direta e também indireto com relação a outros efeitos, outros medicamentos. Beleza? Se você tem alguma dúvida, quer que eu traga aqui sobre efeitos em outros órgãos, eu tenho um vídeo aqui no YouTube também falando sobre os efeitos nos rins, eu vou deixar o card aqui do lado. E se você quiser que eu fale sobre outros órgãos ou algum outro tema específico da oncologia, deixa aqui nos comentários que eu vou estar olhando e vou estar preparando esse conteúdo então para vocês. Beleza? Se inscreve no canal, dá um apoio para crescer cada vez mais aqui o canal e entregar para mais pessoas. Beleza? Até o próximo.